Fala, ensolarados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Ricardo aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal Brasileiro no Deserto. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história inusitada que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Depois de uma viagem para o Brasil, eu acabei deixando o meu carro num estacionamento perto do aeroporto de Phoenix, que está a mais ou menos 1h30 daqui. E aí aconteceram algumas coisas que eu vou contar nesse vídeo. Quer saber? Se inscreve no canal e bora pro vídeo. Gonna happen. Oh no. Bom, galera, eu tô aqui na Toyota. Foi onde eu comprei esse carro que eu estou comentando no vídeo. Era um Corolla 2022 hatchback. Eu vou botar algumas fotos para vocês aqui. É um carrinho que eu gostava pra caramba dele. E o que aconteceu? Galera, quando eu cheguei do Brasil, que eu peguei esse carro no estacionamento, a minha volta de Phoenix até Tucson dá mais ou menos 1h20, 1h30 de carro pela Interestadual I-10. E aí a gente tava ali na estrada, eu tenho uma tocada que eu gosto de fazer com o carro, e esse carro não vinha rendendo, ele vinha meio frouxo. Eu fiquei sem entender no primeiro momento, porque ele parecia que estava normal, mas o carro não estava rendendo, as trocas de marcha estavam trocando, parecia que ele trocava na hora errada, o carro não desenvolvia na estrada. E aí eu cheguei em casa, consegui desfazer as malas, sair para o mercado para fazer as compras depois de 2 anos fora. E aí, meio que vida normal, andando com o carro e meio sentindo que estava assim, desconfortável andar com o carro. A gente tinha agendado uma revisão do carro para dali 15 dias, mais ou menos, pouco menos de um mês. Só que a gente começou a fazer os rolês e cada vez o desconforto foi aumentando. Chegou ao ponto de eu, na hora que está saindo da troca da primeira para a segunda marcha do carro, ele começou a dar um tranco. Ele segurava o carro, fazia um barulho como se fosse de engrenagem, e aí fazia toque. E aí em seguida o carro trocava para a segunda marcha e aí ele andava razoavelmente melhor. Foi assim durante um tempo, a gente meio que sem entender, mas com a revisão marcada, não vamos parar o carro agora, meio que fomos deixando. Esse lance foi se agravando. E aí a gente meio que não conseguiu esperar. Faltando acho que 1 semana para a revisão, a gente decidiu, não, vamos levar o carro, vamos encostar esse carro na concessionária. Bom, quando a gente chegou aqui, num primeiro momento eles falaram pra gente aguardar, a gente ficou aqui, tem uma recepção ali com café, ficamos ali por 2 horas, aí o rapaz falou que o defeito eles não tinham descoberto e que era para deixar o carro. A gente achou que ia ser uma coisa simples, eles ofereceram uma carona para voltar para casa, então a gente aproveitou, a gente foi de carona para casa e deixamos o carro lá. Cara, eles não descobriam o problema e o lance, num primeiro momento era a transmissão, num segundo momento era alguma outra coisa na central do carro, e aí passou 1 semana, 2, quando chegou, tinha acabado de passar 2 semanas, a gente recebeu uma ligação, e aí eles falaram que o chicote do carro que levava as informações para a central tinha sido todo comido por um bichinho chamado pack rat. Galera, eu vou pôr a imagem desse filho da mãe. O pior é que quando eu fui pesquisar, ao invés de ficar com raiva do bichinho, eu achei o bichinho bonitinho. É uma espécie de um ratinho com um coelho. Sei lá, é bizarro.
um bichinho tão bonitinho, tão fofinho, ser um desgramado destruidor. E assim, eu depois fui descobrir que isso é comum aqui no deserto e que muita gente passa por isso. É uma coisa assustadora. Então, mas o que são os pack rats, né? É um tipo de rato, tá? Que eles são comuns aqui no Arizona e eles têm uma característica que eles gostam de coletar coisas e levar para o ninho deles. E em alguns casos, como eles gostam de que o ninho fique bem quentinho, se o carro fica parado por um período muito longo, eles aproveitam aquele calorzinho do motor e acabam fazendo o ninho dentro do motor do carro. Então, é uma coisa que a gente não tinha essa informação quando a gente se mudou para cá. Então a gente nem procurou saber se tinha como ter alguma prevenção. E aí a gente acabou descobrindo depois e eu vou falar para vocês aqui no vídeo também. Então se você mora aqui ou está pensando em se mudar para cá, algumas dessas informações vão ser úteis para você. Bom, mas antes da gente falar das precauções, eu vou contar um pouco da experiência. Então, depois dessa ligação que a concessionária fez, ela falou, olha, agora o valor que vocês vão precisar pagar para fazer essa revisão do carro, a troca do chicote, vai ficar em torno de $7.500. Eles tinham falado 8 mil, mas parece que no final ficou um pouco menos. E aí cara, se você não tem um seguro que você pode confiar, teria sido a nossa pior experiência nos Estados Unidos. Porque imagina, a gente recém-chegado, 2 anos aqui, o carro acho que valia 15 mil, 16 mil, 18 mil, não sei, não lembro exatamente o valor do carro, mas você pagar 8 mil para consertar esse carro, que já era um carro mais antigo, então era uma coisa meio que ia sair completamente dos nossos planos de Estados Unidos. A gente acionou o seguro, pagamos a franquia do nosso carro era de $500, então esse conserto acabou ficando por $500. Mas, cara, se eu não tivesse o seguro, a coisa ia ser punk, assim, 8 pau, ia meio que matar a nossa experiência aqui, entendeu? Bom, a gente pagou o seguro, foi feito o serviço, o carro ficou aqui em torno de quase um mês. A gente pegou o carro, mas isso não foi o final da história. A gente deu um rolê com o carro, mais umas 2, 3 semanas, e aí a gente decidiu ir conhecer o zoológico aqui de Tucson. E quando a gente estava voltando do zoológico, o problema voltou, igualzinho. A gente entrou em contato com a concessionária e como a gente ficou esperto, que ficamos um mês sem carro, dessa vez a gente acionou o carro reserva, a gente conseguiu ter uma vida mais normal, apesar do problema estar lá. E aí foi feita uma nova troca de uma outra parte do chicote. Então assim, o bichinho destruiu o carro inteiro. E a gente não teve mais confiança com esse carro. Foi uma coisa que assim, a gente ficava o tempo inteiro inseguro se esse problema iria acontecer de novo. Bom, depois de passar por tudo isso, eu meio que aprendi a lição. E hoje em dia eu tomo alguns cuidados. Evito estacionar perto de vegetações, assim. Então, se eu vou para algum rolê, algum lugar, um restaurante, cinema, eu tento colocar o carro mais próximo de local movimentado. 2, existem repelentes para isso que você pode comprar na Amazon, em algumas lojas especializadas, que você espirra ali no carro
e pode ajudar. Eu tenho um amigo americano que ele falou que não funciona em nada, então eu tô ainda na dúvida, eu não uso esse spray. Hoje em dia a gente tem uma casa com garagem, então ao contrário do esquema americano de deixar o carro na rua, o meu eu guardo na garagem para evitar esse tipo de problema. Abrir o capô para dar uma olhada de vez em quando se não tem nada ali, nenhum resíduo de pelo, de animal ou alguma coisa do gênero, que daria uma dica, ó, tem bicho vindo aqui. E existem também os flashlights, que aí é uma luz que fica piscando, que você coloca na parte de baixo do carro e meio que inibe o lance desses ratos irem até o carro. Então, pessoal, hoje o que eu adoto é verificar o carro e o carro estar dentro da garagem, mas fica aí a dica, depois de ter pesquisado pra caramba sobre isso, ter como dar alguma ajuda para vocês. Bom, depois de tantos perrengues com Batatinha, a gente meio que ficou traumatizado mesmo, a gente não aceitou mais ter que passar por isso. A gente também havia se mudado para um lugar que a gente não tem uma linha de ônibus próxima, então a gente achou que seria muito arriscado ficar com esse carro e numa necessidade a gente meio que não conseguiu usar o carro. Então a gente acabou optando por uma troca. Na época, a melhor opção, a gente estava entre um carro da Subaru e um carro aqui da Toyota, que era o Toyota Prius novo. E como a gente viu que na Subaru tinha um esquema de manutenção grátis por 2 anos, e aí você botava na ponta do lápis, os preços eram equivalentes, mas não pagar manutenção era uma coisa tentadora, a gente optou por pegar o Subaru. Inclusive tem vídeo do carro aqui no canal, dá uma olhada aí que você vai achar, é bem legal o carrinho, meio que recomendo aí se você estiver vindo para cá, é um carro muito bom. Bom, galera, essa foi a minha história aí com esse ratinho bonitinho e ordinário. Comenta aqui, galera, se vocês já passaram por algo parecido aí no Brasil ou aonde você estiver assistindo esse vídeo. Eu vou querer saber da sua história também. E espero ver vocês no próximo vídeo. Curtam, se inscrevam, compartilhem e todo aquele esquema que já é de praxe. E antes de terminar o vídeo, olha que interessante, aproveitei para passar aqui na concessionária, porque eu falei, vai ser interessante gravar onde eu comprei o carro e aonde eu fiquei vindo para resolver o problema. Esse trailer aqui é para doação de sangue, cara. É o primeiro que eu vi aqui, achei bem interessante, então decidi mostrar para vocês. Então vejo vocês no próximo vídeo, se cuidem e até lá!